Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Dose de Responsabilidade. E a gente está fazendo uma edição especial com entrevistas muito legais sobre álcool, idade e gênero. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o Dr. Vinícius Lacerda, grande Olá. amigo, cirurgião digestivo e que escreve sobre saúde da população LGBTQIA+. Vinícius, bem-vindo. Oi, Jairo. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? É sempre uma felicidade estar aqui falando sobre esses assuntos, pelo segundo ano aí já, né? Então, estou muito feliz e espero que a conversa seja bem produtiva. Tenho certeza que vai ser, doutor Vinícius. Tá Vini, ótimo. e eu começo a te perguntar o seguinte: por que a população LGBTQIA+, tende a ser mais vulnerável aos transtornos de consumo de álcool? Tem algum peso, né, da questão dos preconceitos, da discriminação, das exclusões sociais nessa relação da população LGBTQIA+, com álcool, Vini? Sem dúvida, Jairo. Esse é um conceito muito importante para se falar quando a gente fala de saúde LGBTQIA+, porque não envolve só o consumo de álcool, como de outros transtornos, outras dependências também, né? Que é um conceito que a gente fala bastante, que é o conceito de estresse de minorias, que também não se aplica só ao público LGBTQIA+. Então, por ser um público já que sofre bastante com a questão do preconceito, da estigmatização, da exclusão de ambientes sociais, de trabalho, escola, família, né? É uma população que já sofre um estresse e isso deixa elas mais sujeitas à depressão, ansiedade e ao abuso de substâncias, né? Desde o álcool até o cigarro, que são drogas lícitas, né, no nosso país, até drogas ilícitas também. E quando a gente fala de abuso de álcool, eu acho que está relacionado muito com essa questão, né? Existe realmente uma procura por esse tipo de substância, não sei, talvez para compensar ansiedade, frustrações, né? Isso está intimamente relacionado ao preconceito, né? A gente sabe que é uma população que consome, sim, mais álcool, né? Alguns estudos até divergem, assim, mas, no geral, a maioria dos estudos que eu vi realmente há um maior consumo de álcool nessa população, tanto de homens gays, mulheres lésbicas, pessoas bissexuais e pessoas transgênero também, tá? Teve só um estudo que eu vi que falava que pessoas transgênero não consumiam mais álcool, mas consumiam mais outras substâncias, mas das outras letras do LGBTQIA+, eu vi que existe sim um consumo maior. Vinícius, em relação à questão, por exemplo, de prevenção de ISTs, né? HIV, AIDS, especificamente entre as pessoas LGBTQIA+, que abusam de álcool. Na tua percepção, na tua prática clínica, você percebe que tem uma quebra maior, né, nos cuidados com prevenção, como, por exemplo, o uso mais irregular de camisinha, falhas em esquemas de PrEP e de PEP, menor adesão a esquemas terapêuticos com terapia antirretroviral. Você percebe que o abuso de álcool nessa população pode expor a mais questões de riscos para ISTs, Vini? Sem dúvida, Jairo. Que bom você tocar nesse ponto, que ele é muito importante, né? Existem dois aspectos do álcool que, né, se fala bastante. O primeiro é a questão da desinibição, né? Então, uma droga que quando você começa a ingerir, você fica mais desinibido, né? Isso faz, com certeza, com que você tenha maior libido, faz com que você tenha maior, sei lá, pessoas mais tímidas, tenham mais coragem de poder abordar um parceiro, né? E eventualmente você usar o álcool no contexto de sexo, isso às vezes pela empolgação e pelo próprio efeito do álcool de desinibição, isso pode fazer com que a pessoa tenha práticas que normalmente ela não teria, como por exemplo o sexo desprotegido, né? Pode fazer com que tenha mais parceiros, né? E eventualmente pode influenciar também não só no preservativo, como na tomada de medicamentos de prevenção, como por exemplo a profilaxia pré-exposição, né? Que é você tomar um medicamento para prevenir o HIV, e quem está fazendo a profilaxia pós-exposição. Uma coisa muito comum também é a pessoa que às vezes acorda e não sabe o que aconteceu devido ao álcool, né? O álcool ele causa amnésia em doses mais elevadas. Então, essas pessoas que não sabem o que aconteceu, não sabem com quem transou, se transou e se a relação foi protegida ou não, é importante elas procurarem a profilaxia pós-exposição em até 72 horas após o ocorrido. Então, sim, já tem estudos que mostraram que existe, sim, essa influência. E pessoas que vivem com HIV, muitas vezes, principalmente o consumo crônico, abusivo, né, de dependência,
faz com que essas pessoas tenham menos adesão ao tratamento antirretroviral. Então, elas esquecem de tomar o medicamento, elas faltam a consulta, elas não fazem os exames, né? Principalmente quando o álcool é usado de forma crônica e abusiva dessa forma. Então, tanto as libações alcoólicas, que você usar o álcool de forma aguda, pode ter efeito na prevenção de ISTs e no tratamento de HIV, quanto o uso e o abuso crônico também. Vini, você falou na tua primeira resposta, eu achei muito legal você trazer esse tema, né? Que a população LGBTQIA+, é mais vulnerável à questão de consumo de álcool, de um consumo mais abusivo de álcool, de outras drogas. Você falou também um pouco dessas questões de saúde mental, né? Ansiedade, estresse, e muitas vezes o uso de álcool, ou o abuso de álcool na tentativa de melhorar um pouco esses desconfortos emocionais ou sofrimentos psíquicos. Agora, eu queria aproveitar, pegar gancho nessa questão, Vini, você sente que muitas vezes na população que você atende há uma tentativa de tentar reduzir a ansiedade e melhorar a performance no sexo com o uso de álcool, né? Existe, né, tem muito esse mito, né? Você percebe isso na população LGBTQIA+, também? E só colando uma perguntinha nessa, eu lembro acho que de um texto que eu li do Bruno Branquinho, que trabalha com vocês, né, no consultório, um colega psiquiatra que trabalha com vocês no consultório LGBTQIA+, que é uma parceria muito legal que a gente tem no nosso site com vocês, né? O Bruno falava dessa autocobrança, né, que a população LGBTQIA+ tem em vários aspectos da vida, né? Para ter uma performance profissional melhor, uma performance na escola, na universidade melhor. Aí eu te pergunto assim, será que também tem uma pressão para ter um desempenho sexual melhor, né? Assim, para que as pessoas da população LGBTQIA+, quase como que tivessem que ter um super desempenho, e para isso, muitas vezes, elas recorrem a álcool ou outras drogas, Vini? Sem dúvida, Jairo, né? Existe realmente essa compensação, né, da população LGBTQIA+, então, já que eu sou gay, que talvez eu sofra preconceito, eu vou ser o melhor aluno, eu quero realmente ser aceito, inclusive na própria comunidade LGBTQIA+, né, na questão de festas, de uso de drogas, e você, para poder se incluir no grupo, você acaba consumindo mais álcool, mais drogas, para você estar pertencendo àquele grupo também, né? Com relação à performance sexual, sem dúvida, né? Tem pessoas que usam álcool para poder, muitas vezes, conseguir ter uma prática, como, por exemplo, comigo acontece muito, né, no consultório, para conseguir ter relação anal receptiva, ou sexo anal passivo. Pessoas que têm dificuldade em relaxar o ânus, muitas vezes tomam drinks ou usam outras drogas para poder conseguir relaxar, né? Eu acho que isso é interessante até certo ponto, né? Olha, tomar um vinho para poder relaxar um pouquinho, conseguir ter uma relação, eu acho que é até benéfico, tá? O problema é quando você começa a abusar do álcool para conseguir ter isso. E aí você pode ter efeito reverso, né? O álcool pode ter diversos efeitos, como, por exemplo, disfunção erétil, né? Retardo na ejaculação, então você às vezes demora para conseguir ejacular. Também, em alguns casos, até a própria ejaculação precoce, em alguns casos. E você pode ter efeitos digestivos também do álcool, né? Você abusar do álcool antes de ter uma relação anal, você pode ter um episódio de diarreia, por exemplo, que pode ser prejudicial, né? Então, eu acho que você usar o álcool como seu aliado, no sentido de relaxar um pouquinho, eu acho que é interessante isso é até romântico algumas vezes, né? Você tomar um vinho junto com a pessoa que você eventualmente vai transar, mas é tudo o excesso, né? O abuso que pode ter um efeito colateral, um efeito inverso daquilo que você queria ao ingerir a bebida. Vini, você falou uma coisa super interessante, né? Assim, acho que na tua segunda resposta você falou um pouquinho da questão de beber álcool e estar mais exposto ao risco de algumas ISTs por ter uma quebra nessas barreiras de proteção, de prevenção, né? Agora, do ponto de vista, além dessa questão de maior risco de exposição às ISTs, no caso da população LGBTQIA+, quais os principais riscos e agravos trazidos pelo excesso de consumo de álcool, assim, mais agudamente no curto prazo e no longo prazo, né? Eu sei que tua especialidade é gastro, né? Imagino que você veja muitas complicações por conta de álcool, né, no sistema digestivo. Mas você consegue dar para a gente uma mapeada aí nesses Claro. principais impactos? Sem dúvida, Jairo. Acho que o álcool é uma droga que ela tem muitos efeitos psíquicos, né? Então, o álcool de forma aguda,
ele realmente pode fazer com que a pessoa tenha muita intoxicação alcoólica, né? A pessoa pode realmente passar mal, às vezes pode vomitar, broncoaspirar, isso é um efeito do abuso de álcool. A questão dos comportamentos relacionados ao abuso de álcool, então a agressividade, a questão de dirigir, né? A questão de você ter comportamentos que te colocam em risco, né? Isso inclusive envolve relações sexuais desprotegidas ou relações sexuais que envolvem muitas vezes riscos à sua saúde, né? E tem o efeito crônico, né? O efeito crônico do álcool em todo o trato digestivo, né? Então, desde o do estômago, pode causar gastrite, refluxo, né? Ele pode causar efeitos no seu intestino, né? Então, pode piorar a diarreia, o abuso de álcool está associado com a taxas mais elevadas de câncer de intestino, câncer de estômago, né? E quando a gente fala do órgão que metaboliza o álcool, que é o fígado, né? Então, o fígado, ele, principalmente de forma crônica, né? Ele pode aumentar a gordura no fígado, que é a esteatose hepática, e o caso no final seria o caso da cirrose hepática, que é um estágio final de doença do fígado, que está muito associado com o abuso de álcool também, bem como o câncer de fígado, que é o hepatocarcinoma, né? Que está intimamente relacionado aí com o abuso de álcool, né? Então, no trato digestivo, o álcool, em excesso, obviamente, ele tem um efeito catastrófico, né? Pâncreas também, né, Vini? Eu Sim, lembro assim, de crônico, algumas aulas lá no passado, tá? E o sim. pâncreas era um dos órgãos-alvo, né? Aí desse A excesso de pancreatite álcool. crônica, ela está associada com o alcoolismo, né? É a principal causa aí. E aí, muitas vezes, né, se você tem outras agressões ao fígado associado com álcool, pior ainda, né? Então, pessoas que são portadoras de vírus B, o vírus C da hepatite, mais o álcool, isso pode piorar também, né? E eu acho que a gente vai acabar comentando também sobre a questão da hormonização, né, das pessoas trans, que Isso, está fala um associada. pouquinho pra gente, Vini. População trans que faz hormonização, né? E abusa de álcool, tem riscos associados, Vini? Tem um risco um pouco maior. Assim, os estudos ainda são escassos, obviamente, né? Tem estudos que mostraram que as pessoas trans que fazem o tratamento hormonal de forma acompanhada com o médico têm baixo risco de disfunção hepática e de elevação de enzimas, né? Que são os marcadores de que o fígado está sendo agredido de alguma forma. Então, eu li que tem diversos estudos mostrando a segurança de fazer o tratamento hormonal, né? Isso é muito bom, né? Só que o problema é o seguinte: muitas pessoas trans fazem esse tratamento de forma clandestina ou de forma sem acompanhamento médico, né? E aí que mora o risco. Você está usando realmente hormônios, né? Tanto os hormônios masculinos quanto os hormônios femininos. Na verdade, tanto ambos os gêneros produzem tanto testosterona quanto estradiol e progesterona, só que em níveis diferentes, né? E todos esses três hormônios e outros hormônios sexuais, o fígado tem receptores para esses hormônios, né? As células do fígado têm receptores. Então, há um efeito direto desses hormônios no fígado, certo? As pessoas que fazem tratamento hormonal de forma acompanhada, a longo prazo, tiveram elevações discretas nas enzimas hepáticas, principalmente os homens trans, né? As pessoas que usam os hormônios relacionados à testosterona. Então, tiveram um discreto aumento. Isso também está relacionado às pessoas que fazem abuso de anabolizantes para fins estéticos e esportivos, né? As mulheres trans têm menos efeito, né, dos hormônios femininos, estradiol e progesterona, mas um estudo muito interessante mostrou que as pessoas que fazem hormonização e abusam de álcool, ou têm algum outro fator de risco, como por exemplo a obesidade, tem maior risco de ter um dano hepático, né? E o dano hepático ele é mensurado pela elevação dessas enzimas hepáticas ao longo do tempo, né? Se isso chega a causar um dano irreversível, né, como a esteatose, esteatopatite, cirrose ou câncer de fígado, ainda não temos essas conclusões. Mas a gente sabe que já há alguma agressão ao fígado. Então, por isso que é importante duas coisas. As pessoas trans, quando começam a ser acompanhadas pelo médico, inicialmente elas são acompanhadas pelo psiquiatra, certo? Então, se for identificado algum tipo de abuso de substâncias, de álcool, tem que ter um cuidado maior na hormonização dessas pessoas, tá? E o contrário, e também mais para frente. Pessoas que estão hormonizando, que foi identificado que estão abusando do álcool, precisam ser orientadas quanto à diminuição ou à cessação, né, do alcoolismo, principalmente as pessoas que são dependentes,
e o acompanhamento das enzimas hepáticas e para ver se tem alguma elevação, para poder, às vezes, fazer algum ajuste na hormonização. Então, sim, a hormonização ela é segura quando é feita pelo médico, mas a hormonização junto com álcool pode ser danosa. Vinícius, muito obrigado por todas essas informações, né? Acho que a gente falou de vários assuntos importantes. Queria pedir teu recadinho final aí para o pessoal que está acompanhando a gente, tanto da população LGBTQIA+, como quem não é da população, mas está acompanhando a gente. Recadinho final em relação a esses impactos todos que o álcool pode ter na saúde dessas pessoas. É isso, Jair. Eu acho que como tudo na vida, né, a gente está falando de abuso e de quantidades e de excessos, né? Então, o álcool é uma droga socialmente aceita e que eu acho que isso não vai mudar, né? E eu acho que nem é o caminho, inclusive para outras drogas. Eu acho que a gente tem que entender que ela está presente na sociedade e que ela tem os efeitos. Algumas pessoas têm benefício de tomar um drink, isso é uma coisa social. A gente muitas vezes o álcool está presente já no nosso dia a dia, nas comemorações. Isso é benéfico. Mas o abuso, né? E existem. Uma coisa interessante que eu queria falar. Até a forma de você medir se a pessoa tem dependência ou não está relacionado com o gênero. Porque muitos escalas de alcoolismo levam em consideração o gênero. Então, por exemplo, para um homem cis ser considerado alcoolista, ele precisa beber o dobro de uma mulher cis nessas escalas. Mas e para as pessoas trans? Como que isso vai ser medido, né? Então, existem escalas, como, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que não levam em consideração o gênero para saber se a pessoa bebe muito ou pouco, mas sim as consequências de estar bebendo, né? Que eu acho que é o acute, né? Que a escala usada pela Organização Mundial de Saúde. Então, eu esqueci de comentar isso, acho interessante. Então, isso tudo está relacionado com a quantidade e com o excesso, né? Eu acho que é importante você identificar se o álcool está tendo consequências na sua vida, né? E principalmente para as pessoas que fazem acompanhamento de ISTs, né? Pré, PrEP, tentar falar para o médico, olha, eu acho que eu estou bebendo um pouco a mais, você acha que eu preciso de ajuda? E as pessoas trans que estão hormonizando também, devido às consequências, possíveis consequências danosas de se associar ao álcool e os hormônios sexuais também. Perfeito, doutor Vinícius. Muito obrigado pela É isso. participação, pela troca aí de informações. E você que acompanhou a gente, espero que vocês tenham curtido esse dose de responsabilidade. E se curtiram, voltem, porque a gente vai estar cheio de novidades para vocês. Muito obrigado e até a Obrigado. próxima. Obrigado, Obrigado. Vini. Até a próxima. Beijo. Tchau.